No vídeo de hoje você vai aprender sobre tablatura e partitura. Qual é a semelhança e a diferença entre elas e para que elas servem? Vamos lá? Sejam bem-vindas e bem-vindos, meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. Bom, vamos começar com uma definição informal do que são tablatura e partitura. Ambos são sistemas de notação musical, ou seja, um sistema de escrita e de leitura das notas musicais. E para que isso serve? Para facilitar nossa comunicação com outros músicos e para ampliar o nosso entendimento sobre uma determinada peça musical. Por exemplo, se um músico chega no estúdio e ele não sabe ler partitura e tem uma música lá para ele gravar, ele vai ter que tirar aquela música de ouvido, ele vai ter que perguntar para o arranjador o que ele acha melhor ali, o que ele está combinando, se vão ter outros instrumentos para se sobrepor. Agora, se tudo isso já estiver escrito numa partitura, o cara já chega lá sabendo o que tem que tocar, o que ele tem que fazer. As tablaturas e as partituras também são especialmente importantes no ensino e no aprendizado de música. É através delas que o professor consegue passar para o aluno algumas informações básicas para que sejam estudadas durante a semana. É através delas que a gente pode entender as informações que a gente encontra na internet. E agora eu queria comentar um pouquinho sobre as semelhanças e as diferenças entre essas duas formas de notação musical. Eu acho que a gente pode começar pensando nas semelhanças estéticas e visuais entre as tablaturas e as partituras. Ambas são compostas por linhas, nas quais vão ser inseridas alguns símbolos, alguns números, que vão contar pra gente como a gente deve executar aquela música. E agora, antes da gente avançar sobre as diferenças visuais entre cada uma, eu quero frisar aqui com você a diferença conceitual entre uma e outra. Então eu peço que você preste bastante atenção nesse momento, porque provavelmente essa é a informação mais importante desse vídeo. É ela que vai te ajudar a diferenciar o que é uma tablatura e o que é uma partitura. A principal diferença entre as duas é que a tablatura é um sistema de notação musical específico para cada instrumento. Então, se você toca gaita, existe uma tablatura para gaita. A mesma coisa para flauta, para guitarra, para contrabaixo e por aí vai. Já a partitura é um sistema de notação universal, o que significa que ela é entendida literalmente em qualquer canto do mundo e por qualquer tipo de instrumentista, das cordas, das teclas, do sopro, da percussão, embora no caso dos instrumentos percussivos muitas vezes estejam inseridas apenas as informações rítmicas e não as informações harmônicas e melódicas. Então pode acontecer que um baterista que saiba ler uma partitura para bateria não saiba necessariamente ler uma partitura para outros instrumentos, porque nesse caso não estão envolvidas as notas e os acordes, ok? Mas pensando em instrumentos que executem ou melodia ou harmonia, ou ambos, essa qualidade vai estar sempre presente. A partitura vai ser entendida por qualquer músico que toque qualquer instrumento em qualquer lugar do planeta. Se você sabe ler partitura, você consegue se comunicar visualmente com um japonês que toque piano, por exemplo. Falando assim, parece que a partitura só tem vantagens, né? Por que diabos você aprenderia um sistema musical específico para um único instrumento, se você pode aprender um outro que vai te possibilitar se comunicar com músicos de qualquer instrumento? Bom, para começar, porque ambas são importantes de serem conhecidas e compreendidas por um músico. Segundo, que a tablatura acaba sendo muito mais simples do que a partitura. A partitura, exatamente por ter esse caráter universal, ela acaba sendo muito mais complexa nos seus símbolos e na quantidade de informações musicais que ela nos dá. Quer saber um exemplo disso que eu estou falando? Por exemplo, numa tablatura de guitarra, você tem os números indicando cada uma das casas que devem ser tocadas, mas você não tem nenhuma indicação sobre o ritmo, ou seja, sobre quanto tempo cada uma dessas notas deve durar e sobre quanto tempo deve ter de pausa entre uma nota e outra.
o que faz que você só consiga tocar uma tablatura se você conhecer a música original, se você ouvir a gravação, se você tiver a referência harmônica e ou melódica daquela peça, daquela música. Já no caso da partitura, mesmo que você nunca tenha ouvido aquela música, se você souber ler a partitura de maneira fluente, se você souber a chamada leitura à primeira vista, que é você bater o olho na partitura e já sair tocando, você consegue compreender as durações de cada uma dessas notas, a duração das pausas e executar a música mesmo que você nunca tenha escutado ela antes. Interessante, né? Mas como eu falei, acaba sendo um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, exige mais esforço ler uma partitura do que ler uma tablatura, o que não quer dizer que seja algo impossível ou difícil demais. Não é, gente. Muita gente bate o olho na partitura e se assusta com aquilo, com a quantidade de informações que estão ali dispostas e acaba ficando com receio, com medo mesmo de aprender e acaba tendo uma trajetória musical onde fica preso, né, escravo das tablaturas e acaba nunca conseguindo ter um entendimento maior que a partitura possibilitaria. Então de cara eu já quero combinar um negócio contigo. Esse vídeo não é para te ensinar a ler partitura e nem tablatura também. Vão ter outros vídeos aqui no canal onde você vai poder aprender sobre isso. Mas a ideia aqui é que você compreenda bem a diferença entre as tablaturas e as partituras e entenda a importância de cada uma delas, certo? Embora aprender tablatura realmente seja um pouco mais fácil e rápido, não tem nada de absurdo ou de impossível no entendimento de uma partitura. Você foi para a escola? Você teve aula de matemática? Você fez até a 4ª série? Se você respondeu, nossa, 4ª série, agora acho que eu entreguei a idade, né? Não existe mais isso, né? Como que chama agora a produção? 5º ano. 5º ano. A produção, no caso, sou eu mesmo, que como vocês sabem, além de professor de música, também sou professor de história, né? Mas esses vícios de linguagem acabam permanecendo, não sei porquê. Mas dizia eu que a aritmética... Não, brincadeira. Dizia eu que a partitura é um pouco mais complicada, mas que se você souber um básico de entendimento matemático, você consegue entender aquilo sem o menor problema. O que eu sugiro? Vai com calma. Espera pelo vídeo que eu vou postar daqui a algumas semanas, vai já pesquisando outros materiais na internet e vai construindo seu conhecimento pouco a pouco. Peça ajuda para sua professora ou professor caso você tenha. Caso você não tenha ainda, eu realmente sugiro que você procure a orientação de um profissional especializado e vamos aprender a bendita partitura, vamos perder o medo e vamos avançar. E aprender um mínimo sobre a partitura vai ser muito importante para o seu desenvolvimento musical. Vamos comentar mais algumas diferenças visuais. Embora ambas sejam compostas por linhas, a tablatura de violão e guitarra, porque eu já te expliquei que cada instrumento tem uma tablatura específica, mas a tablatura para os nossos instrumentos, para o violão e para a guitarra, ela é composta de 6 linhas, onde cada uma dessas linhas representa uma das cordas do nosso instrumento. Então é uma identificação visual muito rápida, muito imediata, quase automática. Já no caso da partitura, ela é composta pelo que a gente chama de pentagramas. E o que significa pentagramas? Grama significa linha e penta significa 5, né, gente? Então pentagrama, 5 linhas. Tranquilo, né? Facinho de entender. Só que qual é a diferença, portanto? No caso da partitura, essas linhas não estão representando cordas, não estão representando nada físico. É uma representação um pouco mais abstrata. Aí, dependendo da clave que a gente colocar nesse pentagrama, cada uma das linhas vai representar uma nota específica. Eu sei que pode ter ficado um pouquinho difícil agora, mas não se preocupa com isso. Eu vou te ensinar sobre clave e sobre outros elementos da partitura num outro vídeo, conforme eu já prometi. Principalmente se você deixar aqui embaixo nos comentários que você quer aprender sobre esse assunto, beleza? Uma outra diferença é que, embora números possam eventualmente aparecer na partitura, mas na partitura a gente usa as chamadas figuras rítmicas, né? Você também vai aprender sobre elas, a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa, a semifusa. Ufa, tem muitas para aprender. Não são tantas assim, né? São 7. Mas o que eu quero dizer é, você vai ter tempo para aprender sobre tudo isso com calma.
Já na tablatura, você não tem figuras rítmicas, você tem números indicando a casa e a corda que você deve tocar. Uma pergunta que talvez esteja passando pela sua mente agora é a seguinte: tá, beleza, então qual que é a melhor? Não existe melhor, né? São sistemas diferentes, cada um deles com uma utilização bastante específica, conforme a gente já comentou. Ambos trazem vantagens e desvantagens, né? A tablatura ela é realmente um pouco mais rápida, um pouco mais eficiente, talvez em termos da rapidez com que você absorve e entende as informações que estão ali dispostas. Mas a partitura, conforme também já comentado, ela é muito mais completa em termos das informações musicais que trazem ali. De modo que a resposta é: as duas são importantes, aprenda as duas. Vai ter material aqui no canal para te ajudar a entender os dois sistemas e eu gostaria muito que você soubesse pelo menos um pouquinho de cada uma dessas duas formas super importantes de escrita, de notação musical. Vamos sintetizar os benefícios que você vai ter de aprender ambos os sistemas. Você vai aprender música muito mais rápido, você vai poder se comunicar com outros músicos de uma maneira mais eficiente, usando uma linguagem mais profissional, e você vai poder entrar em contato com pessoas de qualquer lugar do mundo que talvez nem falem português e você talvez nem fale a língua delas, mas vocês falam um idioma comum, que é a música. E se ambos souberem ler e escrever dentro desse idioma comum, aí fechou. Se você gostou desse vídeo, você já tá ligado o que você tem que fazer, né? Deixa uma curtida aqui embaixo para valorizar o meu trabalho, demorou um tempão para fazer esse vídeo, embora ele seja curtinho. E aproveitar para se inscrever no canal, caso você não tenha feito isso ainda, e ativar o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum dos conteúdos que eu tenho postado 2 vezes por semana para ajudar você a realizar o seu sonho de tocar violão e guitarra e a entender e conhecer melhor o universo das 6 cordas. Muito obrigado por estar acompanhando o canal e a gente se vê no próximo vídeo.